Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, o livro de Daniel. Cheguei felizmente ao primeiro capítulo. Fiz a capa, o chamado. Fiz semana passada a introdução. Hoje cheguei, no primeiro capítulo. Vocês vão ver que especial essa série, o livro de Daniel, que eu trarei para vocês. A história contada, não só na Bíblia Sagrada, os escritos dos escritores, que relataram, sobre a história de Daniel, principalmente na Babilônia. Então, por isso, esta série, o livro de Daniel, será muito especial para vocês. Vocês não imaginam o que eu estou preparando para vocês nesta grande série. Então, por isso, hoje, vou relatar o capítulo 1 de Daniel, o dia que a Babilônia venceu. Esse é o título do meu vídeo, o dia que a Babilônia venceu, ou, que vocês preferirem, fidelidade a qualquer custo. Você manter a sua fidelidade a qualquer preço. Por isso, antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. É de graça, não custará nada para vocês. Preciso da ajuda de vocês para ganhar conhecimento aqui no YouTube, para ganhar mais posições aqui no YouTube, para o YouTube me aceitar, para cada vez mais trazer pregações para vocês, tá ok? Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo. O dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje relatar o livro de Daniel. O servo do Senhor que o Senhor amou tanto, aquele que está esperando a grande volta do Senhor, a sua segunda vinda, meu Deus. A vinda de Jesus. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje agradecer por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para relatar o que está escrito no livro de Daniel. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Capítulo 1 de Daniel. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Quer dizer, aqui está o dia que Jerusalém foi sitiada, por Nabucodonosor. Por que foi sitiada? Por que Jerusalém passou por essa aberração? Por essa aprovação? Por que a nação escolhida por Deus foi sitiada por outra nação, mais poderosa, que foi Babilônia? Por que Nabucodonosor veio para sitiar Jerusalém? Vocês vão encontrar essa resposta, principalmente, eu vou, no meio do vídeo, eu vou relatar por que Jerusalém, foi sitiada. Tem relatos aqui também, falando sobre essa situação. Mas eu vou ler, uma passagem de Ezequiel, capítulo 8, para vocês entenderem, por que Jerusalém foi sitiada. Vamos ver umas características aqui
cara, que sobre Babilônia, né? Cara, por que Babilônia invadiu Jerusalém? Cara, a Babilônia significa também Torre de Babel, Babel, confusão. Cara, Babilônia, porta dos deuses. Foi fundada por Nimrod, conhecida como Acade, terra dos caldeus, também chamada de Shinar, né, no sinônimo de oposição. Em 1800 a.C. era liderada por Hammurabi. Entre 626 e 612 a.C. foi liderada por Nabucodonosor, que era pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor II, o Nabucodonosor no livro de Daniel. Babilônia, porta dos deuses. Seu templo principal era Esagla, dedicado a Marduk. Babilônia, desde Babel, sempre está posicionada como a inimiga perpétua de Deus. Quer dizer, essas são as características dessa Babilônia que invadiu Jerusalém. E vamos ler o livro de Isaías. Quero voltar um pouquinho antes de Daniel ali. Isso Isaías já tinha profetizado anos atrás, por volta de 50 anos atrás, por exemplo, porque quando Daniel relatou para o rei Ciro, né, quando a Medo-Pérsia venceu a Babilônia, que Isaías profetizou sobre a sua vitória, Daniel falou que era por volta de quase 100 anos, né, que isso teria acontecido. Então, eu dedico aqui que seja por volta de 50 anos atrás, 50 anos antes de Daniel. Isaías capítulo 39, os versos 6 e 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, o que te entesouraram teus pais, até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. É o versículo 8 também aqui. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Quer dizer, aqui está a profecia de Isaías, que os filhos de Israel iriam para a Babilônia, seriam eunucos lá na Babilônia. Eu escrevi aqui algumas características do rei Joaquim e de Nabucodonosor. Rei Joaquim foi o 18º rei de Judá, reinou de 609 a 598 a.C. O rei Josias morre em batalha contra o faraó do Egito em 609 a.C. Nabucodonosor domina Jerusalém no ano 605 a.C. Joaquim, Jeová se levanta, significa Jeová se levanta, e Nabucodonosor significa que possa o Deus Nabu proteger o seu filho. Quer dizer, as características do rei Joaquim e do rei Nabucodonosor. Era um pequeno detalhe. Essa invasão aconteceu no ano 605 a.C. e Daniel tinha 18 anos de idade. Então, quer dizer que Daniel era novinho, muito novo, para ser transportado em outra nação. Uma nação que ele cresceu, diante das leis de Deus, aprendeu as leis de Deus, depois ir por uma nação idólatra, uma nação que cultuava outros deuses. Vamos ler uma passagem aqui do Vamos ler uma passagem aqui do livro do Profetas e Reis, página 222. Quando o homem peca contra um Deus santo e misericordioso, não pode seguir mais nobre caminho que arrepender-se sinceramente e confessar seus erros com lágrimas e amargura de alma. Isto Deus requer dele. Ele não aceita nada menos que um coração quebrantado e um espírito contrito.
Mas o rei Joaquim e seus cortesões, em sua arrogância e orgulho, recusaram o convite de Deus. Eles não iriam aceitar a advertência e arrepender-se. A graciosa oportunidade que lhes fora ofertada quando o rolo sagrado foi lançado ao fogo foi a última. Deus havia declarado que se então recusassem a ouvir a voz, lhes daria terrível retribuição. Eles se recusaram a ouvi-lo, e ele visitaria com ira especial o homem que orgulhosamente havia se levantado contra o Todo-Poderoso. Profetas e Reis, página 222. Quer dizer, aqui está a declaração aqui, cara do livro aqui da Ellen G. White, cara falando um pouco sobre a teimosia do povo israelita, né? Por isso que outra nação sitiou Jerusalém. Continuando aqui no versículo 4. Jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Quer dizer, agora começa o conflito entre o bem e o mal. Começou na invasão da Babilônia contra Israel. Cara, ali começou o conflito do bem e do mal. Agora vem um outro conflito que é do alimento. Mas vamos ler umas passagens aqui dos escritos de Ellen G. White, cara, para entender mais o que ela disse sobre esta passagem. Vamos lá. Profetas e Reis, página 243. Entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia no início dos 70 anos do cativeiro havia cristãos patriotas, homens que eram tão fiéis ao princípio como ao aço, e que se não deixaram corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus como prejuízo de tudo para si. Na terra de seu cativeiro, esses homens deviam levar avante o protesto de Deus de dar às nações pagãs as bênçãos que vêm pelo conhecimento de Jeová. Deviam eles ser seus representantes. Jamais deviam corromper-se com idólatras. Sua fé e seu nome como adoradores do Deus vivo deveriam ser levados com uma alta honra. E isto eles fizeram na prosperidade e na adversidade. Honraram a Deus, e Deus honrou a eles. Profetas e Reis, página 243. Agora, os idiomas que Daniel aprendeu lá na Babilônia. Ela tinha 3 idiomas: sumério, acádio e aramaico, que também foram escritos no livro de Daniel também. Os escritos de Daniel, que ou eram aramaico, ou era também acádio, quer dizer, era vários idiomas, que era escrito no livro de Daniel. Uma característica aqui de Daniel. Daniel 3 vezes no dia se punhava de joelhos e dava graças diante do seu Deus. 3 vezes ao dia, ele orava. Quer dizer, o que devemos fazer também, orar 3 vezes ao dia, dando graças diante do nosso Deus. Continuando aqui. Entre eles se achavam, versículo 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, a de Abidnego. Quer dizer, outro conflito entre o bem e o mal. Mudaram até os nomes deles, que significavam que era uma passagem de Deus, agora que era uma passagem de Deus babilônico.
Continuando aqui os textos, né? Fundamentos da Educação Cristã, página 78. Daniel foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar os jovens de hoje. Contudo, manteve-se leal para com a instrução religiosa recebida na infância. A oração era para ele uma necessidade. Fazia de Deus a sua força, e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos de sua vida. Quer dizer, ele orava a Deus, mantinha em comunhão com Deus, e Deus o preservava, Deus o honrava. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porém, em perigo a minha cabeça contra o rei. Quer dizer, Aspenaz aqui ficou, com medo, que o rei determinou para ele. Pega os jovens que vieram da Babilônia, e fiquem à sua disposição. Você tem agora a guarda desses jovens. Está na sua responsabilidade de você, dar bebidas babilônicas a ele, comidas babilônicas a eles, deixar eles, fortes. Mas Daniel e seus amigos não quiseram. Não vamos comer carnes sacrificadas aos ídolos. Oferece a nós legumes, saladas, que sejam saudáveis para nós. No livro Daniel Aguide, página 33, de William H. Shea, ele diz: Daniel, nos tempos bons e maus, foi um modelo de fidelidade e perseverança. Ele também foi um modelo na sua vida devocional. Como várias profecias de Daniel trataram do tempo do fim, tempo em que estamos vivendo agora. O exemplo de Daniel é uma lembrança de que nós deveríamos também viver para Deus, independente das circunstâncias em que nos encontramos, boas ou más. William H. Shea, Daniel A. Rader Guide, página 33. Agora eu vou falar o significado dos nomes, que esses amigos de Daniel e o próprio Daniel receberam. Daniel significa Deus é meu juiz. Aí mudou para Beltesazar. Bel proteja a sua vida. Quer dizer, se o Deus Todo-Poderoso é o juiz de Daniel, o Deus babilônico agora, no nome Beltesazar, Bel proteja a sua vida. Quer dizer, mas Daniel, não levou isso para... não ficou isso na mente, como se diz. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Não, manter-se firme. Não, vou continuar no nome de Daniel, que Deus é meu juiz. Todos eles manteve a fidelidade e a firmeza. Ananias, Yahvé é misericordioso. E daí mudou para Sadraque, comandado por Acu, que era outro deus babilônico. Misael, quem pertence a Deus? Que era a pergunta, quem pertence a Deus? Aí, ela mudou para Mesaque, que significa quem é como Acu. Quer dizer, era o conflito entre Deus e Satanás, que era a verdade e o erro. Que era o erro tentando imitar Deus. Azarias, Yahvé ajuda. Abednego, servo de Nebo ou Nabu. Quer dizer, mudaram os nomes desses garotos, desses homens que eram amigos de Daniel. No livro Your Scripture, dia 29/10/1907, de Ellen G. White, ela escreveu:
Antigamente, o nome de uma criança simbolizava seu caráter, e os nomes dados às crianças eram características do que se esperava que essa mudança nos nomes pudesse impressionar suas mentes. Em pouco tempo se esperava, eles esqueceram sua antiga religião e se tornariam em caráter e propósito, como os caldeus gostariam que fossem. Quer dizer, Your Scripture, dia 29/10/1907, de Ellen G. White. Continuando aqui, versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e dos jovens que comem nas finas iguarias do rei, e segundo vires, age como os teus servos. Quer dizer, eles pediram ao Aspenaz que queriam que era água para beber e legumes para comer. Quer dizer, queria que fizesse o teste com eles. Então, quer dizer, o que Aspenaz fez? Tá bom, então. Quero ver vocês, melhor do que os jovens da Babilônia, dos caldeus, dos adivinhos. Quero ver se vocês estão me garantindo que vai ser melhor do que eles. Aí eu quero ver. No texto, Comentário Bíblico Adventista, volume 4, na página 836, diz: esse parece ser um período curto para se produzir alguma mudança visível na aparência e no vigor físico, mas a graça e hábitos e estrita temperança. Daniel e seus companheiros já tinham uma aparência saudável, resultante dos benefícios da dieta adequada, sem dúvida mais notável do que a de outros cativos que não cultivavam hábitos saudáveis. No caso de Daniel e de seus 3 companheiros, o poder divino se uniu ao esforço humano, e o resultado era perceptível. A bênção de Deus acompanhou a nobre resolução dos jovens que não se contaminar com as iguarias do rei. Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 836. Continuando, versículo 13. Versículo 14 agora. E ele atendeu-os e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou eles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quer dizer, eles eram robustos. E Daniel ainda teve visões. Pontos a considerar. Número 1. A experiência e determinação de Daniel com respeito à alimentação não era uma questão de gosto ou opção de ética. Ele recusou o mal babilônico porque estava vinculado à batalha inicial de um ser humano. Adão havia perdido essa batalha com relação ao apetite. Quer dizer, Adão comeu do fruto proibido. Ele desobedeceu a Deus e Daniel não desobedeceu. Número 2. Satanás tentou nossos primeiros pais no apetite, com o fruto proibido, e eles fracassaram. Babilônia tentou Daniel com uma alimentação proibida e nociva, mas Daniel venceu. Daniel nos mostra que a chave da vitória reside em comer o que o Deus deu como alimentação saudável. Número 3. Daniel sabia que seu corpo pertencia a Deus. Ele estava disposto a glorificar a seu Deus em corpo e espírito, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20. Vamos lá para 1 Coríntios. Vamos ver o que diz 1 Coríntios. Aqui é um estudo completo para vocês. Vou fazer o livro de Daniel como vocês nunca viram.
capítulo 6, versos... 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, o que não sois de vós mesmos? Isso é uma pergunta que ele fez para a igreja de Coríntio. Por que fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer, ele está falando aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É por isso que devemos glorificar a Deus. Continuando aqui no versículo 17, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos e o trouxe à presença de Nabucodonosor. Vamos lá. Umas questões aqui, ó. Tornaram firme resolução de serem fiéis a Deus. O domínio próprio, força de vontade. Número 2. Tinham dependência do poder de Deus. Eram humildes em saber que sem Deus nada podiam fazer. Número 3. Cultivavam a natureza espiritual e com moral e tinham controle do apetite. Eles discerniam o que era certo e errado e procuraram ficar sempre do lado da verdade. Número 4. Mantinham uma vida de constante oração. Eles viviam na cidade do inimigo, odiados pelos demônios que viviam em Babilônia, mas protegidos pelos anjos de Deus a quem oravam constantemente. Quer dizer, eles oravam constantemente constantemente todos os dias, cara, para se manter firme na presença de Deus, cara, e não se contaminar com aquele reino demoníaco, cara, que era a Babilônia. Agora o versículo 19 aqui do livro, aqui na Bíblia. Então o rei falou com eles, e entre todos os que não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Quer dizer, depois eu vou explicar para vocês o que significa até o 1º ano do rei Ciro mais para frente. Eu vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha. Eu vou explicar lá no capítulo, principalmente no capítulo 6, tá ok? Agora vamos para, como eu falei para vocês, que eu vou explicar para vocês por que o reino de Jerusalém, que foi invadido pelo reino babilônico, o porquê que isso aconteceu. Agora vamos para Ezequiel capítulo 8, até o capítulo 9, que é um texto longo, mas que merece atenção. Eu vou ler todos esses textos para vocês aqui, do 8 até o 9, completo. Por que Jerusalém foi invadida por Babilônia? Visão das abominações em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciões de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão que me tomou pelos coxos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, com a glória que viria do vale. E ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui?
para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede e entre todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam de pé diante das pinturas, tendo cada um na mão do seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada uma nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me ainda: vês isto, filhos do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá? Ou fazeres elas abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritar-me? Eis-lo a chegar o ramo do seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim o ouvirei. Agora o capítulo 9. Eu estou lendo isso para vocês entenderem o que causou a invasão de Babilônia a Israel, a casa de Judá. Os castigos de Jerusalém. Capítulo 9, versículo 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós escultores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olharam para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. O Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e as virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa, e eles que disse: contaminai a casa, enchei os mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-se eles matado e ficaram eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Senhor, dá-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles e farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava com estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Agora o capítulo 11, os juízos de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou a casa e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olhava para o oriente. À entrada da porta estava 25 homens no meio deles. Via a Jazanias, filhos de Azur, e de Pelatias, filho de Manaias, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, são estes homens que maquinavam
vilezas e aconselhavam perversamente nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas? Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao Filho do Homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e me disse, fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem, a mente eu vos o conheço, multiplicai-lhes os vossos mortos na cidade, e deles enchestes as suas ruas, portanto assim diz o Senhor Deus, e que vós matastes e largastes no meio delas são a carne, e ela a panela, e a vós outros, porém, vos tirarei no meio dela, temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, tirai-vos do meio dela, e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e executarei juízo entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel, e vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não servirá de panela, nem vos servireis de carne no seu meio. Não, nem nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Então fizestes segundo os juízes das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que vos profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaias, então caí em rosto em terra. Clamei em alta voz e disse, Senhor Deus, darás fins ao resto de Israel? Quer dizer, então por isso que Israel caiu nas mãos da Babilônia. As abominações da casa de Deus, cara, que era o templo, que era o templo de Salomão. Ezequiel entrou, cara, no templo, cara, na visão do Senhor, cara, a visão que Jesus tinha dado a visão para ele, cara, Jesus apareceu para ele, cara, ele deu a visão a Ezequiel e viu ali, cara, estruturas de répteis, cara, de Baal, cara, de Aserá, de Beuzebu, cara, todas as abominações dentro do templo. E onde estava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança estava jogada, cara, no norte, cara, abandonada. O que Ezequiel fez? Cara, rasgou as vestes e chorou. Cara, os antepassados rasgavam as vestes, cara, e choravam e clamavam a Deus. Foi o que Ezequiel fez, cara, rasgou a veste, cara, e chorou vendo a Arca da Aliança abandonada, cara, sozinha no norte, cara, do lado norte. E nos dias de hoje não é diferente. Eu ando pela cidade aqui de Limeira e vejo casa de espiritismo, candomblé, cara, vejo várias coisas, cara, de macumba. Quer dizer, as pessoas vão atrás disso. Estão esquecendo que tem um Deus no céu. Eu vejo os dias de hoje como Ezequiel capítulo 8. Cara, a Arca da Aliança abandonada. Eu comparo não, eu vejo que é igual. Que era o capítulo 8 de Ezequiel. Vamos dizer que a cidade é um templo. Cara, que Deus está olhando. Cara, glorifica por nós. Cara, glorifica a nós. Cara, a gente glorifica a Deus. Cara, Ele dá todo o amor por nós. E a gente vai atrás de coisa errada. Cara, as pessoas vão atrás de coisa errada. Atrás de candomblé. Atrás de macumbaria. Atrás de espiritismo. Gente, cara, irmãos e irmãs em Cristo. Nesses lugares tem pessoas sinceras. Que foram enganadas. Mas sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Cara, sai dela, povo meu, Jesus fala. Ele clama, Jesus clama. Sai dela, povo meu. E eu falo, sai dela, irmãos meus. Sai dessas abominações. Cara, sai desse cavaleiro da morte.
Cara, essas pessoas estão fazendo parte do cavalo amarelo, que era do Apocalipse, que era dos 4 cavalos. Eles estão fazendo da parte do cavalo amarelo, que o inferno segue. Eles estão mortos espiritualmente. Cara, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Ele está com o espírito morto, cara, dentro de si. Para o espírito reviver de novo, cara, tem que sair dessas abominações aqui da cidade. Cara, em todo lugar, não é só aqui em Limeira, não. Cara, em São Paulo, cara, em todos os lugares, cara, no mundo inteiro. Eles estão em abominações com o Senhor. Estão adorando falsos deuses. No Rio Grande do Sul mesmo, o que aconteceu ano passado, cara, você vê lá no Rio Grande do Sul estátuas de demônios. E cada vez mais fazendo estátua de demônios. As pessoas lá fazendo promoção, cara, para você ir lá, cara, numa casa, cara, lá cara, consagrada a Beelzebub, a Baphomet, cara, para você ter, cara, para você fazer a sua oferta lá. Gente, cara, é a abominação aos olhos do Senhor. É a abominação. Cara, volte-se para a igreja, cara, volte para a palavra do Senhor. Esqueça essas abominações, esqueçam. Eu vou falar as lições do capítulo 1, o que essa lição trouxe de bom para nós. Vamos lá. Deus está no controle. A lição número 1. Deus está no controle. Talvez essa seja a primeira lição que temos que tirar desse capítulo. Mesmo que muitas vezes pareça ao contrário. Deus está no controle. Parecia que o mal tinha vencido, mas Deus está no controle. No fim dos tempos haverá um tempo de tribulação como nunca houve. Mas Deus estará no controle e protegerá o remanescente de Deus. A lição número 2. O teste de caráter são oportunidades para crescer. No caso dos hebreus, apenas 4 passaram no teste. Parece que os demais não ficaram firmes ao lado de Deus. Não é fácil permanecer com a maioria que está do lado certo. Zombarias, gozações, narrativas são feitas para os que ficaram do lado da verdade. Muitas vezes vemos as dificuldades, as tentações com um pesadelo. Mas Deus usa para o nosso conhecimento e formação de nosso caráter. Quer dizer, cara, até nos dias de hoje, cara, quem é cristão, cara, vai na igreja certo. Cara, se você andar com uma Bíblia debaixo do braço hoje, cara, e tem pessoas que passam perto de você e tiram sarro. Cara, lá o certinho, o cristão, cara que não curte o mundo. Cara, mas não é para curtir o mundo mesmo. Cara, se você é cristão, cara, tem a palavra de Deus, ela está levando a palavra de Deus consigo, cara, para você não curtir o mundo mesmo. Cara, você fala para a pessoa, não quero curtir o mundo. Cara, eu quero curtir a palavra de Deus. Quero aprender a palavra de Deus cada vez mais em minha vida. Os cristãos precisam ficar firmes pelo que acreditam. Vivemos hoje em um mundo estranho e hostil aos filhos de Deus. Os valores judaicos cristãos ou valores da Bíblia estão contrários aos valores do mundo pós-moderno de hoje. Muitos desses valores estão entrando dentro da igreja e dentro das casas dos filhos de Deus. Quer dizer, que estão entrando nas casas, que ficam assistindo desenhos, que são demoníacos, da Disney, da Nickelodeon, ficam, as igrejas, ficam cantando, falando em línguas estranhas, cantando louvores que não com aquela unção, distorcendo a palavra. Isso, está entrando dentro das igrejas, que estão sendo controlados por jesuítas, que eles estão se contaminando pelo erro.
No livro Daniel, o profeta do juízo, na página 26, está escrito: os acontecimentos descritos no primeiro capítulo do livro e no livro todo, no primeiro capítulo do livro e no livro todo, é todo prefigurado. Esse é o tema do conflito entre Babilônia e o povo de Deus, entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a sabedoria divina e a sabedoria deste mundo. À medida que o conflito entre a religião falsa e a verdadeira assume dimensões mais ameaçadoras, maior será o triunfo daqueles que escolheram ficar leais ao lado de Deus. Passará por um tempo de provas e perseguição, mas sua vitória será tanto mais esplêndida. Escrita no livro Daniel, o profeta do juízo, página 26. Então, povo de Deus, esse foi o primeiro capítulo de Daniel, que ela deixou uma lição para nós, que não devemos se contaminar a adorar falsos deuses, mas sim, quer ser contaminado, quer prefigurado, quer renovado, orando a Deus. Você pedindo fortalecimento para Deus, sabedoria para Deus. Converse com Deus, ajoelhe-se no chão, converse com Deus. Daniel e Apocalipse são um livro só. Quero que mostre uma lição gigantesca para nós. Quero ficar do lado de Deus. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez-se de mim o seu servo, para dar esse alerta ao povo de Deus. Que esse livro de Daniel maravilhoso que mostra essa lição maravilhosa para todos nós. Quero ficar do lado do Senhor, meu Deus, e não adorar falsos deuses. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esse dia do Senhor, que é o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe o seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!